Paz do Senhor, igreja. Amém. Mais um domingo, para a glória do nosso Deus. Amém. E hoje, o culto direcionado pelos jovens, culto de louvor e adoração ao nosso Deus, porém, administrados aqui pelos nossos jovens. Fico muito feliz pela oportunidade. E a boca seca rápido aqui na frente, né? Eu confesso que eu estava nervosa, sim. Só que daí a gente fica cantando, né? Eis-me aqui, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. O Senhor falou, então vou te enviar. E quando Deus envia, bate o nervosismo. Mas não é só o nervosismo de estar pregando a palavra de Deus. É por estar pregando diante de grandes homens de Deus que se esforçam, que estudam, que se dedicam. E mais aqui na nossa igreja. Domingo passado eu estava escutando o irmão Ítalo falar aqui na frente. Eu quase que eu perguntei pro pastor se ele é meu amigo ou inimigo, porque ele me deu a oportunidade para poder pregar. E eu olhando dali, eu falei assim, olha com a cara desse homem. Esse homem ele deve pregar em grego na casa dele, em hebraico. Imagina, se ele tá nervoso, imagine eu. Uma mera humana tá aqui na frente dessas pessoas que se dedicam tanto. Mas amém. Glória a Deus, eu prego, mas quem dá a mensagem é o Senhor. Eu me disponibilizo, mas quem cura é Deus. Eu digo, Senhor, eu estou aqui, mas quem vai de encontro é Deus. Quem liberta é Ele. É Ele que direciona a palavra, é Ele que marca encontro com as pessoas. É Ele que, através da palavra dEle, né, nos dá o direcionamento, nos levanta, nos dá coragem, nos encoraja, nos renova, nos restaura. Então eu só sou um instrumento e glória a Deus por isso e que o Senhor fale do jeito que Ele quer falar. E a mensagem que o Espírito Santo, Ele ministrou no meu coração, e não vou falar, faz uma semana que eu estou estudando essa palavra, não faz, porque desde que a irmã Ênica falou assim, irmã Ênica, tu vai pregar. Faz 2 meses atrás que eu estou aqui estudando, eu até falei pastor, faz 2 meses que eu estou apanhando dessa palavra, mas agora chegou a hora de levar essa mensagem. Mateus capítulo 7. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Glória a Deus, aleluia. 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 Tu és fiel, Jesus. Santo és. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, e eu vou pedir para que os varões, eles leiam o versículo 13, todos em alta voz, com alegria, e as varoas, as mulheres, leiam o versículo 14, em nome de Jesus. Amém. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Agora as varoas. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Foquem nisso. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela. Não pela porta estreita, pela porta espaçosa. São muitos os que entram por essa porta, que leva à perdição. E logo no 14, Jesus ele diz, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Que vida é essa? A vida eterna. E poucos são os que entram por ela. Não são muitos. São poucos os que entram por essa porta. Essa passagem que nós lemos, ela faz parte do famoso Sermão do Monte. E Cristo é o pregador desse sermão. Não é qualquer outra pessoa. É o próprio Cristo que está dirigindo essas palavras aos seus discípulos. E esse sermão, ele vai começar lá no capítulo 5 de Mateus e ele vai terminar no capítulo 7 de Mateus. Aqui foi a primeira grande exposição pública dos ensinamentos de Cristo sobre o reino de Deus. Entretanto, irmãos, ao chegar no capítulo 7,
versículo 13 de Mateus, Jesus coloca os seus ouvintes diante de uma escolha inevitável. E essa escolha é, olha, existe uma porta larga e uma porta estreita. Existe um caminho espaçoso e um caminho apertado. E cada pessoa terá que decidir por qual deles irá seguir. E é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Uma vez o irmão Diego aqui pregando, ele falou assim, ó, igreja, todas as vezes que vocês verem a palavra porta na Bíblia, medite nela. E é de suma importância a gente meditar em palavras que se repetem numa passagem. Exemplo, nós lemos aqui, entrai pela porta, porque larga é a porta, porque estreita é a porta. Essas palavras se repetem nos versículos que nós lemos. E nós temos que meditar nele. Nós temos que saber o que o texto está querendo dizer. Qual o cenário, qual o contexto, o que é que está rolando aqui. Irmã Jéssica, por que é de suma importância meditarmos nisso? Porque o inimigo ele usa de uma tática, uma estratégia, e essa estratégia não é de agora. Ele usa desde lá da antiguidade, do Jardim do Éden. Só que ela é muito atual ainda. E você vai entender. Em João 10, 9, diz assim, ó, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Jesus dizendo isso. E entrará, e sairá, e encontrará passagem. Aqui a porta é uma pessoa. E essa pessoa é Cristo. Ele é o único caminho para a salvação e para o Pai. Agora, aqui no texto em que nós lemos, vemos duas portas. Parece diferente de João 10, mas não há contradição alguma. Aqui Jesus usa a figura da porta para representar duas decisões. E essa decisão é a porta estreita, escolher a Cristo, negar a si mesmo, obedecer a palavra, viver em santidade. É difícil. Por que é difícil? Porque exige renúncia. E por isso a porta é estreita. Logo vem uma segunda decisão. A porta larga, que são muitos que entram por ela. É escolher um caminho sem arrependimento? Sabe, jovens? É você viver conforme a vontade da vossa carne, viver conforme a vontade do mundo. E é fácil, não é difícil, porque ela não exige uma transformação. E por isso é larga. Agora, irmã Jéssica, antes de você falar dessas decisões, você falou que existe uma tática, uma estratégia que o inimigo usa desde o Jardim do Éden. Qual tática é essa? Vamos ver? Satanás, ele raramente apresenta uma mentira evidente. Ele oferece uma versão da verdade, mas ela tira, ela remove elementos essenciais, como o arrependimento, como a santidade, como a obediência, como a submissão a Cristo. Vamos ver isso na palavra? Em Gênesis 3:1. Gênesis 3:1, a serpente pergunta assim, ó, a Eva, foi assim que Deus disse? Veja, ele pergunta, foi assim que Deus disse? Parafraseando aqui, tá? Eva, tem certeza que foi assim que Deus disse? Que se vocês comerem do fruto, vocês vão morrer? É sério? Deus disse isso mesmo? Veja, ele não começa negando Deus. A serpente não nega Deus de começo ali, de cara. Não. Ele começa plantando uma dúvida, alterando o sentido da palavra. E mais à frente, depois, vai afirmar, certamente não morrereis. Come. Não vai morrer. Não vai morrer, não. É uma mistura de verdade com a mentira. É como se ele dissesse assim, ó, Júlia, todos os caminhos levam a Deus. Débora, o importante é ter fé. Não importa em quem. Ô Ian, Deus é amor. Então, não há necessidade de arrependimento. Perceba que em todas essas citações, existe uma verdade, porém acompanhado de uma mentira. A gente sabe, Júlia, que,
Existe um caminho que leva a Deus, mas não são todos os caminhos. Jesus é o único caminho que leva a Deus. Nós sabemos, Débora, que é verdade, é importante ter fé. Mas sim importa em quem a gente vai ter fé. A palavra do Senhor, ela vai dizer, lá em Atos 16, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Aleluia. Ô Ian, sim, Deus é amor, verdadeiramente. A gente falou isso no estudo bíblico, não é verdade? A gente tratou sobre isso. O irmão Denner, ele veio aqui e ele falou, olha, a base é amor. Tanto é que os dois, né, o mandamento, os dois principais mandamentos mais importantes ali é amor. Amar a Deus. Aleluia. Amar ao próximo. Ian, sim, Deus é amor. Mas sem arrependimento, Ian, pereceremos. Irmã Jéssica, nós vemos isso na palavra, Lucas 13. Se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Mas aí entra Jesus. E Jesus, ele não mistura a verdade com a mentira. Aleluia. Jesus, ele não precisa dessas Graças táticas, a não. Deus. Aleluia. Ele não mistura a verdade com a mentira. Jesus, como eu vou falar lá, como a gente fala lá no Guarujá, Jesus coloca na mesa e manda medir. É isso. É verdade. Ou é verdade, ou é mentira. Não tem um meio termo. Com Jesus, é dois caminhos. É esquerda ou é direita. Não tem um meio termo. Irmã Jéssica, nós vemos isso na palavra? Vemos sim. Vamos observar a sequência de Mateus 7 aqui, ó. A partir do versículo 13, nós lemos. E aí é a porta estreita ou a larga. Duas decisões. Aí logo mais para frente, a partir do versículo 15, nós vamos ver as duas árvores. A boa e a má. Aqui produz frutos bons e aqui produz frutos maus. Só que mais lá para frente, a gente vai ver, a partir do versículo 21 de Mateus 7, os dois tipos de discípulos. Existe o primeiro tipo de discípulo que diz somente, Senhor, Senhor, nós não pregamos em teu nome. Senhor, nós não expulsamos demônios em teu nome. Senhor, nós não operamos milagres e maravilhas em teu nome. E aí Jesus vai responder abertamente para eles. Apartai-vos de mim, pois nunca vos conheci. Não é não vos conheço. Eu nunca conheci vocês. É o primeiro tipo de discípulo. Mas logo, os versículos eles seguem. Tem o segundo. Quem é o segundo? São os que fazem a vontade do Pai. Veja, duas escolhas novamente. Aí logo, para poder terminar o capítulo 7, nós temos, a partir do versículo 24, os dois fundamentos. A casa sobre a rocha. A casa sobre a areia. Você veja que a sequência de Mateus 7 até terminar o Sermão do Monte é sempre duas escolhas, duas alternativas, duas opções. Aleluia. Sabe? Jesus, ele não trabalha com uma terceira alternativa, uma neutra. Glória a Deus. Os que ficam em cima do muro. Não. Eu nem sirvo e eu nem sirvo nem a Deus nem ao mundo. Eu nem vou pelo caminho direito e nem pelo caminho esquerdo. Eu nem obedeço e nem desobedeço. Eu nem amo e desamo. Eu nem cultuo e não cultuo. Não existe. Ou você serve, ou você não serve. Aleluia. Ou você é santo, ou você não é santo. Aleluia. Ou você está aqui dentro, ou você está lá fora. Glória. Ou você obedece às palavras de Deus, ou você não obedece. Aleluia. Aleluia. Porque mais lá pra frente, Apocalipse, Jesus ele vai dizer assim, ó, eu prefiro que você seja frio. E parafraseando, meu irmão, eu prefiro que você seja frio. Não seja morno, não. Não fala não que você não é nem quente nem frio, é um meio termo, é um morno.
Não faz isso, não. Seja frio logo. Por que, irmã Jéssica? Porque Jesus, ele diz, o morno eu vomito. Eu não trabalho com metade, diz Jesus. Ou eu tenho vocês, jovens, 100%, ou eu não tenho. Ou eu tenho, jovens, espaço na vida de vocês. E quando eu digo aqui, jovens, igreja, não se incomode. Aí a palavra é para todo mundo, mas como é um grupo de jovens, eu quero involucrar eles aqui o máximo que eu puder. E quando eu digo assim, quando Jesus diz assim, jovens, ou eu tenho 100% da vida de vocês, livre acesso, 100%. Ou eu não tenho nada. Eu não quero 99,9. Eu não quero 98. Eu não quero 90. Eu não quero 99,9999. Eu quero 100%. Jesus, ele quer 100% de espaço na vida de vocês. E tem que existir uma escolha. Tem que existir uma decisão. Não existe um meio termo. Veja, irmã Jéssica, é possível isso? Sim, gente. É possível alguém frequentar igreja, conhecer Bíblia, cantar, pregar, profetizar, falar de Cristo para outras pessoas e ainda assim viver uma vida sem comunhão com o autor e consumador da nossa fé. Infelizmente é possível. Jesus, ele começa o Sermão do Monte no início de Mateus 5 e ele diz como é o cidadão do reino. Só que lá no final, em Mateus 7, Jesus termina advertindo que nem todos os que parecem cidadãos do reino são. Nem todos os que parecem são. Não basta entrar pela porta estreita. O caminho que se abre logo após a porta é a santificação. E esse caminho, ele não é uma via cômoda. É uma trilha rochosa. É uma trilha íngreme. E quando nós vamos estudar a palavra, quando nós vamos ver, o apertado aqui no original grego é stenos, que significa literalmente pressionar, afligir, comprimir, esmagar, estreitar. Portanto, aqui nesse contexto, apertado não significa um caminho fisicamente estreito, mas também é um caminho marcado por dificuldades, por provações e por renúncias. E a gente tem que ter isso em mente. Sabe por que a gente tem que ter em mente? Porque o convertido apenas emocionado, ele tem dificuldades de permanecer no caminho estreito. Ele pode até entrar pela porta com alegria. Ele se encanta com a mensagem. Ele se emociona durante o culto. Tem os louvores, está emocionado. Ai, o culto, ai que bonitinho. Glória a Deus, aleluia, está todo mundo cantando. E amém. Mas ele não desenvolve uma vida secreta com Deus. E é por isso que quando essa emoção ela passa, porque passa, a caminhada enfraquece. Não fica igual. A caminhada vai enfraquecer. Quando o louvor termina, quando não há uma multidão ao redor, quando não há uma palavra de incentivo, o convertido apenas emocionado não sabe mais como seguir. Ele não sabe como permanecer. Porque a fé dele foi construída no sentimento e não na comunhão com Cristo. Sabe, o relacionamento íntimo com Cristo, jovens, ele não é produzido apenas pela emoção de um culto. Não, de maneira alguma. E Jesus, ele nos mostra isso. Né? Ele nos mostra o caminho dessa transformação quando ele diz ali em Mateus 6, ele diz assim, tu, porém, quando orares, os irmãos sabem? Tu, porém, quando orares, o que é para poder fazer? Entra no quarto. Fecha a tua porta. Ora no secreto. Porque é no secreto que Jesus, ele forma os pobres de espírito. É no secreto que Jesus, ele forma os misericordiosos. É no secreto que Jesus, ele forma os limpos de coração. É no secreto que nós vamos construir um relacionamento íntimo com o nosso Deus. Aleluia. Sabe, o discípulo, ele não permanece no caminho estreito, apenas vivendo do que acontece num culto. O discípulo permanece no caminho estreito, no secreto.
Aleluia. Não adianta você vir todos os domingos. Não adianta você andar com uma camiseta escrita a mensagem da cruz na rua, se no secreto tu não reconhece a voz do teu pai. Aleluia. Se no secreto você não tira as armaduras diante de Deus e diga, Senhor, é isso aqui, ó, eu tô precisando. Me ajuda a permanecer. Aumenta a minha fé. Molda a minha fé. Me ajuda a permanecer na caminhada. Não deixa eu desistir. Não deixa eu olhar para trás. Senhor, olha, eu pequei. Irmã Jéssica, por que você está falando isso? Porque existem pessoas que ainda estão no secreto orando. Tem oração decorada. Tem essas orações decoradas. Não tem coragem de falar para o Senhor, eu pequei. Olha, eu xinguei tal dia. Eu não consegui perdoar o irmão. Eu não estou conseguindo mais permanecer. Eu estou desanimado, desanimada. Ó, Jesus, eu quero largar assim, Jesus. Ô, o Senhor sabe que eu não está conseguindo, não estou mais. Tem gente que não tem coragem de orar assim, no secreto. Fica fingindo, ainda que a gente sabe que Deus, ele sabe de todas as coisas. Não é verdade? Não é onisciente? Ainda que a gente sabe que antes de que as palavras saem pela boca de Jesus, já sabe o que a gente está pensando, o que a gente vai falar. Não é verdade? Mas tem gente que ainda permanece assim. Não tem coragem de se despir. Não tem coragem de se abrir. Não tem coragem de colocar diante do Senhor o que é que está acontecendo, meus irmãos. Tá aqui dentro é muito fácil. Louvar quando todo mundo louva é muito fácil. Quando o pregador ou o pastor fala assim, ó, vamos todo mundo ler o capítulo tal, do versículo tal, todo mundo junto, é muito fácil. Mas como é a tua vida daqui para fora? Como é a vida de segunda a sábado? Como está se movimentando? Como você tem se comportado? Você tem caminhado no caminho apertado, estreito, mas tem se comportado como aqueles que entram no caminho espaçoso? Eu teria temor e tremor de caminhar de qualquer jeito, fingindo ser algo que eu não sou, sabendo que existe um grande dia. E a Bíblia não vai dizer que é só um grande dia. O grande e horrendo dia, diz a Bíblia, é ela que fala. Atemorizante, terrível dia do Senhor. Eu teria tremor e temor de andar com uma máscara. Só que naquele grande dia, a máscara cai. E vai dizer, ó, meu Deus. tu estava congregando, mas não estava se comportando como um discípulo se comporta. Tu estava louvando, mas tu estava afastado da minha palavra, não estava obedecendo, não. Você estava até pregando, mas tu não vive o que prega. Tenha temor de falar aqui dentro o que tu não vive lá fora. Tenha tremor de pisar aqui. Não é um chão qualquer. Glória a Deus. De abrir isso aqui. Glória a Deus. Aleluia. E falar, ó, viva assim. Viva assado. Palavra Jesus. Faça isso. Faça aquilo. Glória. Caminha assim. Caminha. Mas quando tu sai da porta para fora, tu nem conhece o teu Jesus. Tu nem conhece o teu Deus. Não tem relacionamento. Não tem intimidade. Ei, Deus está dizendo, Jéssica, como assim Deus está dizendo sim? Se você não tem um relacionamento com Cristo ao ponto de escutar a voz de Deus, a Bíblia te orienta a buscar enquanto se pode achar. Deus está dizendo, não fale apenas de mim, fale comigo. Aleluia. Eu não quero você falando apenas de mim, do meu caráter, do que eu faço. Fale comigo. Aleluia. Eu quero primeiro tu no quarto ajoelhado, clamando pela minha misericórdia. Clamando por um relacionamento.
relacionamento comigo? Tens construído um relacionamento comigo, igreja? Tens construído um relacionamento íntimo e profundo, igreja? Verdadeiramente tem vivido isso? Sabe? Às vezes a gente trata Jesus como um amigo social. É um amigo social. A gente só agarra na mão dele para poder ir para algum lugar. Um amigo social. Eu costumava dizer na minha casa para Mariane, não vá para a igreja como um dia social. Tu não tá indo para a igreja para encontrar os teus amigos. Não é um domingo social. Tu tá indo para adorar. Nem mesmo só para poder receber. Porque se o cristão não recebe de segunda a sábado, vai receber no domingo. Pelo amor de Deus. O cristão tá indo para adorar. Se Deus quiser dar, amém, a gente recebe. Mas se tu não tem recebido nada de segunda a sexta, de segunda a sábado, meu irmão, vamos rever isso daí. Tu vem para a igreja para adorar. Aleluia. Não é um domingo social. Tu não se encontra com os teus amigos aqui. Tu se encontra com os teus amigos lá fora. Aqui dentro tu vem para adorar. Tem gente que pega a mão de Cristo, tá tratando Cristo como amigo social, só pega para poder ir para a igreja. Quando chega segunda-feira, solta a mão dele. Pronto, não quero nem saber, eu vou voltar a me encontrar contigo na segunda-feira outra vez. Ou pior, até caminha alguns dias da semana. Só que daí quando entra a dificuldade, quando entra o mar revolto, quando entra a tormenta, quando as portas se fecham, quando não é um sim que você recebe, mas é um não. Quando verdadeiramente a coisa tá difícil, o desafio, ele tá batendo na porta, de tal maneira que tu diz assim, se eu não morrer hoje, eu não morro nunca mais. Tem gente que solta a mão de Cristo nesse momento. E Deus, ele está dizendo, se eu te coloquei num caminho, é porque eu vou garantir que tu chegue lá do outro lado. Se eu permito certos desafios, é porque através desses desafios tu será moldado de uma maneira que eu preciso de você. Se eu estou permitindo a dificuldade, o mar revolto, é porque eu quero te mostrar que eu não solto a mão dos meus. Que eu permaneço com você. E caminho. Eu caminho. O Senhor, ainda que nós sejamos infiéis, diz a palavra dele, eu permaneço fiel, porque não posso negar-me a mim mesmo. Aleluia. O Deus que tu serve, ele não nega a si mesmo. Ainda que tu largue, Deus, ele não larga. Mas o Senhor, ele também não fica implorando. Vem, filhinho, vem, por favor. Filhinho, por favor, vem, olha, por favor, vem aqui. Tanto é que a palavra diz, ó, eu estou batendo na porta. Eu estou batendo. Aquele que escutar a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei e cearei junto com ele. Aleluia. Vai chegar um momento, igreja, que esse barulho aqui, ó, tu não vai escutar mais. Porque a palavra diz que nós temos que buscar enquanto a gente pode achar. Significa que chegará um momento que a gente não vai mais achar. Vai acabar. Aleluia. Como tu tem permanecido nesse caminho? Como tu tem se comportado, jovens? Como é que tem se comportado? Como tem sido o comportamento na escola, no trabalho, na rua, na tua casa, no teu quarto? Como tem sido? Irmã Jéssica, eu sou jovem demais. Talvez eu não chego nessa profundidade. Não. Deus chamou os jovens, chamou. Vamos lembrar de um deles? Jeremias era jovem? Jeremias era jovem? Sim. E Deus chamou? Deus não escolheu? Deus, ele tem para poder dar àqueles que buscam. Aleluia. Deus, ele tem para entregar àqueles que buscam. Deus, ele não fica, sabe, sem plano, sem saber. Eita, a Júlia chegou, e agora, gente? O que eu vou entregar para a Júlia? O que eu vou coisar? Eita, a Júlia tá
Sabe como que vai ser? Como que vai acontecer? Deus, ele não fica assim. Ele tem para entregar, José, aqueles que buscam. Ele tem, José, para poder entregar. Sabe? Deus, ele não tá com a mão encolhida assim, ó, José. Deus, ele tá com a mão estendida. Glória a Deus. Deus, ele tá com a mão estendida. Se tu estender a tua, tu agarra dele. E tu caminha, José. Se tu agarrar na mão de Deus, tu caminha, José. Tu avança. Eu creio. Deus, ele tá com a mão estendida. Aleluia. A mão que tá encolhida é a tua. Tu tem que esticar a tua mão, José. E pegar a mão de Deus e caminhar com ele. Não é hora de estar caminhando sozinho. Não é hora de estar fazendo as coisas do teu jeito. Não é momento de fazer aquilo que tu quer. É momento de fazer aquilo que Deus já te deu. É momento de fazer aquilo que Deus já falou. Jéssica, onde falou? Em sua palavra. Aleluia. Ele já falou em sua Aleluia. palavra. Louvado seja o seu nome. Já está revelado. Glória. Obrigado, Deus. Como eu vou saber a vontade? Está revelado, gente. Aleluia. Está aqui. Não é uma palavra Aleluia. proibida. Pelo menos não para nós. Glória. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória. Ela está aqui. Ela está revelada aqui. Aleluia. Não deixe Glória. a vontade do Pai fechado na estante da tua casa. Abre! Glória. Abre! Glória a Deus. Conheça! Louvado seja o seu nome, Senhor. Saiba do que eu posso fazer! Glória. O caminho é estreito! Glória a Deus. Sim! Tem renúncia, sim! Tem provação? Tem! Tem dificuldade? Vai ter! Mas eu já te revelei do que eu sou capaz. Aleluia. Eu já revelei o que o meu poder faz. Glória a Deus. Isso daqui não é uma história de quadrinhos. O que aconteceu aqui é verdadeiro. Obrigado, Jesus. Jesus abriu um mar mesmo. Me corrija, Deus, mas dizendo que Deus é Jesus é a mesma coisa praticamente. Deus abriu de verdade um mar. Aleluia. Deus, ele derrotou de verdade uma muralha. Gente, Deus, ele verdadeiramente capacitou Davi para poder derrubar aquele Golias. Aleluia. Aquele gigante. Jesus, ele verdadeiramente chegou na porta de um túmulo de 4 dias e falou: Lázaro, vem para fora. Ele verdadeiramente ressuscita depois de 4 dias. Depois de 10 dias. O que é que está fazendo você permanecer intacto no mesmo lugar como uma estátua de sal? Quando Deus, ele já revelou o que ele é capaz de fazer. Aleluia. Glória a Deus. Tem medo de entrar no caminho? Tem medo de negar a si mesmo? Tem medo de obedecer, de ser submisso? Tem medo por quê? Nós vamos passar pelas coisas difíceis. Nós vamos passar. Não é fácil. A gente verdadeiramente vai ter dias difíceis. É verdade. Dias esses que a gente vai falar assim, ó. Seria melhor ter ficado na cama. Não merecia nem a pena ter levantado. Não merecia nem a pena. Verdadeiramente vai acontecer esses dias. O Senhor, ele nunca nos negou. Ele nunca falou que nós seríamos isentos dessas dificuldades. Ele sempre falou, gente, você vai ter que se negar. Você vai ter que me seguir. Você vai ter que passar por provações. Vai chegar um momento que nós seremos perseguidos pelo nome de Jesus. E aí é quando a gente vai ter essa prova aos nossos olhos. Como o irmão Diego, ele citou aqui e o pastor pregou. Eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Quando te colocarem entre a espada e a parede e falar, ou tu nega, ou tu morre. E aí? Eu amo Jesus.
eu permaneço nesse caminho ou eu dou meia volta? E aqui eu termino. Nessas duas situações. Entre a estreita, a porta estreita e a porta larga. Tem que existir dois posicionamentos. O primeiro posicionamento, eu vou precisar. Vem aqui, José. Sebas. Vem aqui também, Sebas. Não, fica aqui. O José fica aqui, um pouco mais à frente, aqui, ó. Aleluia. Fica assim, José, assim, ó. Na posição que eu tô aqui. Sebas, aqui atrás. Vamos fazer de conta que aqui tem uma porta, tá? E é uma porta larga. Não, Sebas, de frente do José, pra frente. O Sebastião agora é o pecado. Me perdoe. Mas é só uma demonstração, tá bom? Tu é o pecado. O José, ele tá de frente da porta larga. A Bárbara conhece. Pecado, tenta empurrar José pra porta larga. José, tu quer ir pelo caminho largo ou estreito? Tu quer ir pelo caminho... Tu quer Cristo ou tu quer o mundo? Tu quer Cristo? Tu quer Cristo. O pecado tá te empurrando para você entrar na porta, tá? Para fazer a vontade da tua carne, a vontade do mundo, tá? Ser insubmisso a Cristo. Qual vai ser a tua posição, José? Empurra pecado. Empurra pecado. Qual é a tua posição, José? Resistência. Aleluia. Resiste. Seu nome, Senhor. Resistência. Empurra pecado. Resistência. Resistência. Perante. Tá bom, pecado? Glória! Vai lá, José. Aleluia. Tu resistiu. Glória a Deus. Nessa porta larga tem que ter uma resistência. Resiste, igreja. Resiste, igreja. Glória! Estão querendo te empurrar para essa porta. Resiste, igreja. Aleluia! Resiste. Aleluia! Não. Senhor. Tem força. Irmã Jéssica, eu não tenho, mas Cristo tem. Irmã Jéssica, eu não tenho coragem, mas Cristo Aleluia! tem. E Ele te dá. Se tu pedir, Ele dá. Aleluia. Resista. E eu falei que eram dois posicionamentos. Júlia e Débora, vem aqui. Aleluia. Glória a Deus. Louvado Sofia seja. também, que eu vou precisar de mais. Aleluia, gente. Que o posicionamento agora aqui é diferente. Eu vou precisar de mais irmãos. Peraí, deixa eu pensar aqui na cabeça, pelo amor de Deus. Amém, Jesus. Louvado seja o seu nome, Senhor. Tu és santo, Pai. Obrigado. De um lado, tem uma resistência, não é verdade? Aleluia. Agora, a contrapartida, de outro lado, tem uma insistência. E essa insistência é para entrar pela porta estreita. Fica aqui, Sofia. Assim, ó, do jeito que eu tô. Fica aqui. Ou pode ficar de costas, Sofia. Assim, ó. Aqui, ó. Tu aqui, ó. É uma porta, tá? Vocês são a porta, tá? É estreito, Deb. Fica aqui, Deb. Deb, vamos fazer de conta? Que aqui, ó, tá todo tipo de pecado, tá? Tem orgulho, tem, desculpa, tem... Quer bater foto? Tem aqui, ó, tem orgulho, tem inveja, tem ego, sabe? Tem todo tipo de pecado. E ajuda a igreja, que é orgulho, inveja, ego, o que mais? Mentira, lascívia, o que mais? Todo tipo, idolatria, todo tipo de pecado aqui, ó. Aí você tá com esse fardo enorme, querendo passar pela porta estreita. A porta é estreita, a porta é estreita. A porta é, não tão estreita. Aí, não sei, deve ser, não sei. Passa, Deb, com tudo isso. Vocês se resistem, vocês são porta. São porta, vocês não se movem. Passa, Deb, com tudo isso que você tem, Deb, com todo o teu pecado, Deb. É, Jesus. Você não vai conseguir passar, Débora, porque lá no reino do céu a gente não entra de qualquer jeito. No reino do céu a gente tem que ser moldado, a gente tem que se deixar ser moldado pra gente entrar. Agora vamos fazer de conta que tudo isso saiu, todo tipo de pecado saiu, Débora. Tá doendo isso, Débora? Pelo amor de Deus. Todo tipo de pecado saiu, Débora. Você agora, ó, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Negou a si mesmo, né? Você tá deixando tudo pra trás, tudo que o mundo colocou você tá deixando. Você deixou o teu fardo, tá agora com
fardo de Cristo, que é leve, que é suave. Passa pela porta, Débora. Existe, igreja, pode sentar, que agora você já passou. Existe, igreja, uma insistência e uma resistência. E nós temos que ter isso no nosso dia a dia. Como a gente está se resistindo. Aleluia. Ou a gente está se deixando levar. A gente está resistindo ou se deixando levar. Como é que a gente está se comportando? Veja, a vida abundante se nos foi concedida através do sacrifício de Jesus na cruz. Ainda que não possamos fazer absolutamente nada para merecer isso. Portanto, somente pela graça nós somos salvos. Ainda assim, nós não entramos no reino do céu de qualquer jeito. Aleluia. Ainda assim, para passar pela porta e permanecer nesse caminho, tem que haver mudança. Tem que haver transformação. Glória a Deus. Obrigado. Tem que haver posicionamento. Verdade. Tem que haver uma decisão. Não é de qualquer jeito. Existem duas portas. Nesse contexto que nós lemos aqui, Mateus 13, Mateus 7, 13, 14. Existem duas portas, dois caminhos. Existem dois destinos. Mas existe apenas um Salvador. Glória a Deus. A porta estreita, ela não é apenas uma decisão tomada um dia. De maneira alguma. Ela é uma caminhada diária de dependência de Cristo. Muitos querem a vida sem arrependimento, a vida eterna. Eu estou querendo, mas não estou querendo me arrepender. Não é assim que funciona. Muitos querem a coroa sem carregar a cruz. Não é assim que funciona. Ou primeiro tu carrega a cruz e depois tu recebe a coroa. Ou tu pode até carregar uma coroa aqui. Mas lá você vai ter a morte eterna. E essa morte já não tem mais jeito. Se nós estamos mortos aqui no mundo, Jesus ainda é capaz de ressuscitar. A gente vem, ele nos dá a vida, ele nos tira do mundo, ele nos transforma, ele nos dá uma nova identidade, uma adoção, como a gente falou aqui no estudo bíblico, de filhos. Mas a segunda morte é eterna. Morreu, acabou. Muitos querem essa coroa sem carregar a cruz. Mas Jesus, ele continua dizendo, entrai pela porta estreita. Aleluia. Entre pela porta estreita. E para terminar, eu quero pedir que o presbítero Diego, pastor Ivanor, diácono Ítalo, diácono Felipe, os jovens podem vir aqui na frente, porque eu quero pedir que vocês orem pela vida dos jovens. Aleluia. Em nome de Jesus. Jovens, se posiciona aqui na frente. Diáconos Andréa também, esqueci. Diácono Andréas, por favor. Coloque-se aqui na frente. E nós vamos orar pela vida de vocês. Igreja, se coloque de pé, por favor. Estenda as suas mãos e vamos orar pela vida desses jovens. Interceder pela vida dos jovens em nome de Jesus.